Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um de Papo no Canzoá. E a convidada de hoje, ela iniciou na Umbanda em 1990. Ela é dirigente do Centro Espírita de Umbanda São Jorge Guerreiro, Santo Expedito, Cacique Pina Branca e Baiano Zé do Coco. É diretora fundadora da AFA-UCESP, isso aconteceu lá em 2008. Se torna, em novembro de 2019, presidenta da AFA-UCESP. É comendadora pela Ordem das Entidades Afro-Brasileiras. Foi outorgada doutora honoris causa pelo Instituto Ordem dos Capelães do Brasil. Mãe do Betinho e da Sucena. A nossa convidada de hoje é mãe Fabiana Zangrande. Que prazer ter a senhora aqui hoje. Obrigada, pai. Boa noite. O prazer é meu. E vó do Noah, né? E vó do Noah. Olha, falha grande aqui, minha. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É uma honra, um carinho muito grande estar falando com o senhor e com o seu público. Mãe, para começar, 1990... O que acontece na sua vida quando a senhora decide iniciar um processo de desenvolvimento espiritual? Na realidade, assim, né? Em 90, foi onde eu recebi a minha primeira entidade, né? Mas fui criada dentro de um berço religioso, de Umbanda, né? Mas dei início ali no Catimbó. Né? Foi onde realmente eu comecei a minha carreira espiritual, mas sempre frequentando junto com a minha família, né? Minha mãe, os terreiros de Umbanda. Sua mãe já era da religião? Sim, a minha mãe, minha avó. Eu sou filha adotiva, né? E a minha mãe baiana e minha avó baiana, família toda. Então já trouxe lá, já os hábitos. Vocês já estavam aqui em São Paulo? Já. Minha mãe veio para São Paulo, ela tinha 4 anos. Então ela é mais paulista do que baiana, né? Baiana. E então desde que eu me lembre, como pessoa, como gente, terreiro para mim já é a coisa mais natural do mundo. E em 1990 a senhora tem a primeira incorporação, a primeira experiência? A primeira experiência de incorporação com a pombagira. Uau! Esse é para começar com o pé direito, né? Com o pé esquerdo. O pé esquerdo, né? Mas é assim, engraçado, porque há aquela época, tá errado desenvolver com a esquerda, tem que desenvolver com a direita, né? E você é de uma época que nós não tínhamos curso, nós não tínhamos acesso à literatura da religião. Então a gente aprendia com aqueles que estavam no espaço religioso e com as entidades. Então, quando a minha pombagira veio, mesmo com críticas de outras pessoas, assim ela manteve, isso em 90, até 1995, aonde eu trago a minha primeira entidade da direita, que foi o baiano, o seu Zé do Coco. Né? Mas sempre trabalhando, sempre, né, na linha mais da Jurema. Tá. Né? Mas naquela época não fiz Jurema, não fiz nada, né? Só frequentava, porque o terreiro era uma casa que a pessoa ela era do Pernambuco, então trouxe a tradição. A tradição, e então tinha mas não tinha muita orientação. Né? Das antigas, quem é das mais antigas sabe que pouco se ensinava dentro do terreiro, o zelador, o sacerdote. Na verdade, o aprendizado era transgeracional, né? Era passado de pai para filho dentro do culto, né? Sim. O que eu tinha mais conhecimento sobre a Umbanda era do que eu frequentava com a minha mãe, com a minha avó, à época também, né? Nos terreiros de Umbanda, lá em Santo Amaro, Campo Limpo. Então, alguns terreiros lá da Zona Leste também. Então, tinha uma visão. Aí eu via o caboclo, eu via o preto velho, né? Eu achava aquilo lindo. Ogum, quando cantava para Ogum, meu Deus, parecia que eu era a rainha do terreiro, porque eu vinha aquela emoção, aquela sensação, e eu não sabia o porquê. Né? Não entendia ainda. Até aí a senhora ficava na assistência. Ficava na assistência. E quando entrei para a roda, na época, né? Na roda, ainda na época, lá da casa da dona Nancy, época de minha tia,
Participei, mas sem incorporar, sem chegar muito perto, mesmo batendo palma, roupinha branca, lencinho branco na cabeça, mas realmente ali uma participante neutra, né? Tá. Até porque eu era muito criança, né? E os terreiros antigos, eles não permitiam tanta essa questão da criança dentro da gira, que era muito complicado. Até hoje, né? Mas se tinha uma outra visão. E Hoje ainda se tem o pai, a Sim. criança acompanha, né? sim, ainda você tem. Ainda ela acompanha. Hoje é mais fácil, né? Eu Hoje é acho muito que mais hoje fácil, os ensinamentos também, né, pai? Eu acho que hoje também está mais. Existem algumas regulamentações, né? As federações que regulam as casas. Eu acho que hoje a gente tem mais, talvez, segurança de colocar uma criança dentro junto com os pais, acompanhando os pais dentro de um terreiro, né? Sim, porque você tem hoje leis, né, que amparam Sim. aos pais, mães responsáveis, né, o direito de levar o seu filho até com... Mas isso acontece depois de 1988. Isso é na Constituição, Sim. né, quando vira, Sim. né, então passa a se ter... E que, infelizmente, tem muita gente que ainda não sabe, né, mas existe... A gente ainda tem uma resistência até hoje da religião, né? Do preconceito, imagina naquela época. Sim, até mesmo por conta da preconceito, muitas vezes, da própria família, né? O desentendimento religioso entre os próprios genitores ou parentes próximos, né? Mas existe uma declaração simples, fácil, ali onde o sacerdote, para se resguardar também, né, de ter essa autorização dos tutores legais da criança, né? Então, existe esse amparo legal, desde que seja assinado pelos genitores da criança. Criança, a gente fala lá até os... criança é até os 12, né? Depois já se torna adolescente, mas... Já consegue ter uma consciência diferente, Já né? consegue ter, mas mesmo assim é importante. Eu falo que até os 17 anos e 9 meses... Eu também tenho essa regra. Menor Não, de idade, exatamente. E só outras, acompanhado né? dos pais ou com autorização. Porque era muito bonito você levar o seu filho para missa, né? Exato. Nunca houve esse problema. Isso a gente vê nas próprias igrejas, ninguém pede, né, Não. autorização para participar. Não, mas até pela questão, eu acho, pela falta de conhecimento, né, da cultura, tanto afro-brasileira quanto de Umbanda, né, do que se é praticado. Os próprios instrumentos de trabalho que são utilizados dentro dos terreiros, né? A falta de conhecimento traz essa intolerância, traz esse preconceito. Nossa, mas tudo tem um fundamento, porque a Umbanda é fundamento, né? O próprio Candomblé tem os seus fundamentos também. Então, quando você se aprofunda, você estuda, você entende, vai quebrando esses paradigmas, esses dogmas que muitas vezes são a sociedade que impõe, né? Eu vejo mais a questão da intolerância por esse lado, né? E quanto a menor, se tem uma evolução, né? Hoje a gente vê muitos terreiros com... A maioria tem terreiro que a maioria são adolescentes, Sim. né? São jovens. Sim, E isso é muito bonito, isso é A importante. gente tem uma onda jovem, né? Sim. Entrando. Eu acho que também com a internet, com os curimbeiros aparecendo, né? Sim. Com esses grupos de curimbos, ogãs aparecendo, criando canais. Até A gente mesmo começa a porque- criar um canal de comunicação, né? Com eles. Sim, o importante é você ter uma base religiosa. Sim. Né? Seja ela, eu sempre pensei assim, seja ela qual for. Por exemplo, tinha acenação da religião porque eles gostam, né? Mas eu pensei, se um dia eles quiserem ir para outras denominações, não tem problema. O importante é ter uma base religiosa e entender o que você está pregando e praticar principalmente aquilo que você está pregando. E aí a Umbanda entra quando na sua vida? Necessariamente, vamos colocar assim, de vez, foi em 95. Foi em janeiro de 95. Que a senhora entra numa casa? Como que... Na realidade, eu tinha me afastado um pouco da religião, isso lá com os meus 15 anos. Eu dei uma desiludida, né, por conta de alguns pensamentos do local da onde eu frequentava que eu não concordava. Minha mãe também não, então me afastei.
mais os sinais espirituais, né? Eu passava muito mal, a dor de cabeça, eu tenho um problema de sopro no coração, então se acentuava muito, tinha desmaios. E já sabendo o que era isso, porque eu não dava mais a passagem, não tinha mais a passividade, não estava sendo castigada, não estava, né, nada disso. Energia mesmo, a energia que vai acumulando. Então não extravasa, aquilo vai, o corpo não aguenta. E aí, quando a minha mãe me leva numa senhora chamada Naná. Na verdade, ela era uma benzedeira. Mas ela tinha lá o cantinho dela, o terreirinho dela de Umbanda. Mas ela mais benzia do que até propriamente fazia gira, né? E era ali no congar dela, simples, pai, simples. Pensa num lugar assim maravilhoso. E minha mãe fala, você vai, chega do serviço, eu já trabalhava naquela época, estudava. Você está de férias, então você vai. Eu quero que você vá. Eu falo, mas eu não quero ir. Ela falou, mas eu estou mandando. E eu sou da época que mãe mandou, obedeceu, não importa, né? E fui contrariada. Mas quando eu cheguei lá, tinha umas 60, 70 pessoas na minha frente. Aguardei. E foi quando eu fui passar com ela, tomar o benzimento, né? O caboclo dela veio. Filha, você precisa continuar a sua espiritualidade. Não pode parar. E eu sei que começou Bahia ou África, pronto. Ali eu já não vi mais nada. E foi onde o baiano veio. E foi onde eu conheci o meu marido. Ah, a senhora onde eu conheci o pai Roberto. O pai Roberto lá. Isso. Ele trabalhava lá? Ele dava atendimento com o seu Zé Pilintra. Tá. Na realidade, ele era pai pequeno do terreiro da Dona Júlia, que era a avó carnal dele, mas mãe de santo. E de segunda-feira ele ajudava a Naná nos atendimentos. Ela com benzimento e ele abria a sessão de Umbanda e dava atendimento com o seu Zé. E aí, como foi esse encontro? Ele só namorava 3 pessoas na época. Né? O Roberto era danado. Danado. E Mas também era moço na época, né? Sim, ele ia fazer 18 anos. Tá. Ele, em fevereiro, nós nos conhecemos em janeiro, em fevereiro ele completava 18 anos. E eu tinha 15 anos, 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos. Mas e o caminho de ir embora para casa era o mesmo, né? Então, tinha umas amigas da minha mãe, da onde minha mãe trabalhava, que já pessoas mais de idade também acompanhavam a gente, conhecia ele há muito tempo. E no caminho, toda segunda-feira, indo embora, começamos a fazer brincadeira, aí briga por causa de futebol, ele São Paulino, eu corintiana, era aquela coisa. E até um dia que ele me chamou para tomar um Guaraná. Isso fora, né, do terreiro. Eu trabalhava ali na Avenida Ipiranga, ele na Xavier de Toledo, e nós fomos tomar um Guaraná. E aí se apaixonou? E aí foi. Aí começamos a namorar em março. Casamos em setembro. Uau. E aí, Betinho nasce em janeiro de 96. Mas aí nesse meio caminho, ele me apresentou a família dele. Aí eu conheci o terreiro da avó dele. Aí eu comecei a frequentar o terreiro, né? E foi onde eu comecei a desenvolver todas as entidades. Aí veio todo mundo. Veio todo o processo de desenvolvimento completo. Isso. E aonde que nasce a ideia da FOLCESP? Como que o pai Roberto e a senhora, como que gerou como que nasceu essa ideia de criar uma federação? Primeiro começou com o terreiro, em 1997, que é onde nasce o terreiro do Seu Pena Branca, né? Onde a gente passa numa situação muito difícil. Betinho tinha 1 ano e pouco, a Sucena tinha meses, e a gente passando por muita dificuldade, frequentando o terreiro, né? Mas a fé inabalável. Nunca misturamos a questão pessoal, financeira, com a questão religiosa. E o Seu Pena Branca fala, filha, se você quer a caridade, você tem que praticar a caridade. Porque estava virando muito comum ir para o terreiro por ir, se perde um pouco, né? Então, eles chamam a gente para a realidade e ali nasce o terreiro, do Seu Pena Branca. Cena nasce em junho e foi praticamente no mesmo mês, ela com dias, o terreiro nasce. 98 a Dona Júlia falece, que era a avó dele.
E a Dona Júlia sempre foi aquele terreiro antigo que tinha muita dificuldade de se manter numa federação, sempre filiada, né? E ela tinha muita dificuldade de manter a mensalidade da federação. Era um absurdo, né? Pra a época, né? Aposentada, era aquele dinheirinho contadinho. Sacrifício. Até hoje é contadinho, né, mãe? Até hoje. Até hoje o dinheiro em terreiro é contadinho. Totalmente. E pouca colaboração de mensalidade, de ajuda. E para a festa de Iemanjá era algo que era primordial para ela, também muita dificuldade. E o nego foi criado, ele desenvolveu com 5 anos de idade, né, pai Roberto? Desculpa falar nego, que é a forma carinhosa, né, que eu chamava. E ele acompanhou muito essa dificuldade, principalmente da mensalidade, de pagar a federação, que sempre foi muito importante, sempre muito necessário estar ali em dia, em ordem, para ter seus amparos legais e tal. E ele falava assim, meu, eu fico tão triste, eu quero ajudar mais a minha avó, quero ajudar mais, e eu não consigo, família, tudo. Em 98, ela desencarna. E ele falou, ainda vou fazer algo pela religião. Foi indo, ele começou a participar de algumas outras federações, mais ativo da nossa federação, porque assim que a gente abre o terreiro, a gente também se filia a uma federação. E ele começa a criar movimentos na Zona Leste, né? O movimento umbandista da Zona Leste. E aí vem seu Zé Pilintra, né? Que é o patrono da nossa federação. E seu Zé determina. A partir desse ano, isso em 2008, fala para o meu cavalo que ele vai ter que fazer um novo caminho dentro da religião. Não só o terreiro. A necessidade, o espiritual manda que ele abra novos horizontes para agregar, para somar, para divulgar e ensinar. Mas principalmente para abraçar os terreiros. E eu achei uma loucura. Eu falei, você tá louco? À época, ele cartorário, né? Você tá louco? Onde já se viu? Porque então ele teria que abrir mão de tudo, né? 20 anos de profissão, porque teria que se dedicar. Já fazendo parte de diretoria de outra federação, então eu já sabia que aquilo era muito trabalhoso. E quando ele senta comigo na sala, ele fala, Fá, vamos embora? E como tudo na nossa vida foi assim, decidido pelos dois, eu falei, bora, né? Fazer o quê? Vamos. E aí nasce a FOLCESP. Aí nasce a FOLCESP. E a FOLCESP nasce a senhora, pai Roberto? A priori, ele presidente, eu vice, minha mãe tesoureira, minha sogra secretária. E aí, só o nosso terreiro filiado. O nosso terreiro, ele fez, então, tem que estar filiado. Casa 1. Tem que estar. E aí, depois foi vindo, aí vem... Eu não me lembro direito a sequência, mas nós tínhamos um grupo já de amigos, por quê? O pai Roberto sempre foi muito visionário, teve além do tempo, né? Então, ele sempre foi muito de agregar, de visitar os terreiros, de convidar os terreiros. A avó dele tinha um pé atrás, né? Não gostava muito, isso, né? Antigamente o pessoal não gostava muito de visita. E ele já era diferente. Ele já gostava de colocar o terreiro na rua, de fazer passeata com os orixás no andor. Então ele já tinha essa questão e convidava os terreiros amigos, pessoas conhecidas para participarem. E foi assim que ele foi, quando nasce a FOLCESP, fala, gente, ó, tá aqui por ordem do seu Zé Pilintra, vocês fiquem à vontade, podem continuar aonde vocês estão, nas federações que vocês estão, mas se quiserem contar, abraçar essa ideia comigo, vamos embora. E aí, no ano de 2008, 4 terreiros se filiaram. Um deles é do pai Alexandre. Foi um dos primeiros, né? Mãe Jacira, que nós fizemos viagens e viagens com ela, com o terreiro mesmo, para visitar outras cidades, né, outros terreiros. E, não, pai Roberto, nós vamos com o senhor, o seu ideal. Por quê? Primeiro, desmistificar. As pessoas têm muita respeito a todas as opiniões, mas antigamente
você via a federação como, não como um órgão normativo e regulamentador da religião, e sim como um caça às bruxas. Né? Então, a federação, as pessoas tinham medo de receber a federação, porque era fiscalização, porque vai fechar o meu terreiro, porque a época da ditadura que ainda se vivia, Sim. né? Aquela opressão, era um muito... pós-ditadura ainda, bem, né? ainda bem pesado, né? Muito. Então, as pessoas tinham muito medo. Então, tinha uma visão de federação como... Vai fechar meu terreiro. Eu não posso, se eu não receber o meu guia da forma como a federação pensa, pronto, eu tenho que estar todo de branco, eu não posso ter uma guia assim, não posso... Era muito opressor. Eu sei porque eu vivi isso. Né? A época da dona Júlia falava assim, ó, vai ter fiscal da federação, só que ele não se apresenta, ele vai sentar na assistência e vocês nem vão saber quem é. Nossa, era o pior dia. Eu falava, meu Deus, porque era muito severa. Eu falava, meu Deus do céu, se eu fizer alguma coisa errada, ela vai me expulsar. Enfim. Acelerar, eu falo demais, né, pai? Pode falar, tá ótimo. E aí o que acontece? Então, tinha muito esse pânico. E na visão do pai Roberto, era desmistificar isso. Fazer da federação parceria com os terreiros. Até porque uma das causas hoje que a gente vê é a gente tem uma segurança, né? A federação, de alguma forma, ela traz uma segurança, né? Pro nosso terreiro, ela dá uma estrutura... Tecnicamente, ela estrutura a nossa casa para poder estar aberta e a gente tem um respaldo ali de um órgão não só normativo, mas também de apoio, né? Eu vejo assim hoje, né? Sim, a federação na minha vida. Eu falo assim, a federação, ela não é para interferir na individualidade. Ela não vai ferir no processo religioso de cada um, né? Exatamente. Então, que aí é individual. Individual e tem que ser respeitado. Sim. Porque a própria Constituição impõe isso. Né? Mas vamos falar na questão de até amparo legal, né? Porque como que você vai num órgão público se dizer sacerdote? Exato. Até para... Quem pode? Para efeitos legais, a contabilidade que... para você abrir a primeira coisa que eles perguntam é se a gente tem é filiado a algum órgão normativo para colocar aquilo, para integrar aquilo dentro do processo de solicitação de abertura do CNPJ. Sim, porque o poder público, ele não tem esse conhecimento, ele não tem, nem tem que se interferir nisso também, né? Então, quem pode dizer se as regras estão sendo seguidas, as regras perante a lei. Sim. Legais, exato. Legais. Até porque, né, não é se a vela é verde, se é amarela. Exato, isso daí claro. cada um vai seguir dentro daquilo que aprendeu, da forma que aprendeu. Uhum. Até porque a FULCESP é uma federação que ela trabalha, né, as ordens de Umbanda e Candomblé, então a gente vai ter ali uma diversidade de formas de culto que... Diversidade de aprendizagem. E de aprendizagem também. Muito grande. A gente vê pelas reuniões, as pessoas, quando a gente conversa, quando a gente, né, se encontra. Sim, e o importante é deixar bem claro, eu até assisti, parabenizar aqui o senhor Pai Juliano, foi maravilhoso o programa que vocês fizeram. O Pai Juliano é nosso diretor jurídico, né, advogado da federação, e é importantíssimo isso, por ter um advogado da religião. Sim. Quem mais um sacerdote, né, um babalaô, para entender o que nós passamos. Perfeito. O que é necessário, o que não é, o que é destrutivo, o que é construtivo, e o que a lei nos diz sobre isso. Então, isso eu acho o passo importantíssimo da federação. Por não desmerecendo os doutores, senhores, conhecedores da lei. Mas a realidade é outra, porque quando o advogado ele vai a uma delegacia representar um filiado, quando vai se abrir um processo por uma questão de injúria, calúnia, ou racismo religioso, ou
uma intolerância religiosa, ele tem domínio sobre aquele assunto muito maior, inclusive não só sobre técnico. o culto, inclusive sobre o culto, sobre o que se faz. E eu acho, inclusive, mãe, para orientar também as pessoas como proceder dentro de um núcleo social, né? Porque, Exato. de alguma forma, a gente está dentro de um contexto social e a gente também tem que respeitar as regras da nossa vizinhança, né? As leis de Sim. silêncio. Tudo. E coisas, e um contexto geral que a gente tem que ter essa consciência também. Sim. Né? Não é só direito, é dever também, né? Sim, é onde eu bato muito na tecla, né? As pessoas até falam, nossa, a mãe Fabiana fica... Eu fico muito em cima da lei mesmo, porque é ela que vai nos garantir os nossos direitos. E para a gente ter os nossos direitos garantidos, a gente tem que saber os nossos deveres também. Sim. E respeitar o princípio do quê? Do próximo. Né? O próximo também tem os seus direitos que devem ser respeitados. Quem nunca teve um problema com o vizinho de som alto? Às vezes está com uma pessoa acamada, às vezes tem uma pessoa idosa, uma criança, né? É muito fácil você querer impor o seu direito, mas e respeitar o direito do próximo? Exato. A nossa religião ensina isso, nossos pretos velhos ensinam isso, da forma mais simples, né? Então, vamos sentir a dor do outro. Então, não é só querer exigir os seus direitos, mas vamos respeitar primeiro os seus deveres também. Perfeito. Né? Porque eu não posso achar que é normal eu ficar com o som da atabaque até 3, 4 horas da manhã com os meus vizinhos. As pessoas precisam descansar. E a religião, ela é doutrinária. Ela exige respeito dos seus fiéis. E para que a sociedade nos respeite, nós temos que respeitar também a sociedade. Nós estamos tocando, mas nós estamos respeitando. Hoje, quais são os problemas maiores que a senhora enxerga dentro, como presidenta da FULSESP, que as casas trazem para dentro da federação? Quais são os problemas mais comuns? São diversos. Digo para o senhor que a maioria são problemas internos. Das próprias casas. Das próprias casas, né? Graças a Deus, a gente tem uma família, que é a família FULSESP, até onde eu sei, né? Que a gente não pode afirmar 100%, mas que as pessoas entendem quais são os seus limites, porque a federação deixa bem claro até onde ela também ampara. Perfeito. Né? Então, não vai fazer baderna, bagunça aí, não acho que a federação vai estar lá com o advogado, não. Vamos saber, né, ponderar isso também. Então, assim, tem casos de intolerância, de problema com vizinhança, ou com a própria assistência, ou médias que saem do terreiro. Isso é muito comum, dá problema nas casas, dependendo da forma como aquele médium saiu. Problema de rede social, né? Muitas vezes exposições, né, inadequadas em rede social dos próprios filhos do terreiro. Então, digo assim, na FULSESP hoje temos diversos problemas, mas a maioria é mais interno. Mais interno do que externo. E que a federação também tem a obrigação de amparar. Por isso, nós temos um corpo jurídico, uma diretoria e um conselho sacerdotal. Né? Então, para que não é só a mãe Fabiana. Perfeito. Mas uma coisa que eu faço questão é de ter o contato com todos. Todos os associados, eles têm a minha linha direta. Falam comigo. E aquele problema, se eu não consigo resolver, aí eu levo ou para o jurídico, ou para o conselho, ou para a diretoria. Né? E o contato é com o sacerdote, tá? Não com os filhos. Né? A federação, ela tem um vínculo direto com o dirigente espiritual. Perfeito. Ela representa o dirigente. Não, é perfeito. Senão a senhora não dá conta. Né? Não dá. Cada casa 30, 40 médiums, imagina.
Eu saí do meu trabalho, quero entrar com processo. A gente até indica, né? Mas aí já foge ali da questão da organização mesmo. Não, perfeito. Né? Não teria lógica. Mas tem pessoas que confundem. Eu acredito, né? acredito. Então, é muito importante, porque quando se faz a filiação, inclusive tem um termo de responsabilidade. Existe uma diretoria daquela casa, né, daquele terreiro, mas que são os representantes de confiança daquele sacerdote, daquele dirigente, porém o vínculo ainda assim é direto com o sacerdote, né? E mesmo que qualquer diretor da casa procure a federação, eu vou estar sempre ali perguntando para o sacerdote, ó, a pessoa me procurou, é isso mesmo? Tá sabendo? Cuidado, né? Não quer demais. Eu respeito muito isso. Hierarquia, principalmente. A não ser que o Pai de Santo falou, essa pessoa que vai resolver mesmo para mim, tá tudo bem. Tá na mão dela, tá tudo certo. Né? Isso. E aí a senhora assume em 2019 a presidência da FOLCESP, depois de uma tragédia, a gente poderia dizer assim, de uma fatalidade dentro da sua vida, dentro da sua família. Sim. Que, né, com o falecimento do pai Roberto. Uhum. E aí? Como que... Pensar numa pancada, né? Eu falo que nem nos meus piores pesadelos. Eu imaginava a gente velhinho, aqueles velhinhos rabugentos, um brigando com o outro. Sentado no terreiro, Betinho Sena tocando e a gente lá só assistindo. Eu pensava isso, né? Mas, enfim. Não, e o Betinho tá caro do pai Roberto, né? Tá cara do pai Roberto. Ele tá ficando mais velho, ele tá ficando... Na festa de Iemanjá, ele estava trabalhando com o seu Zé e... Uma pessoa que eu não via há muitos anos, foi prestigiar os irmãos. E a pessoa chorou. Ela falou, parece que eu tô vendo o pai Roberto ali. Ele né? tá a cara do pai Roberto. É. Eu ouvi agora na casa do pai Juliano tocando, tava uma hora assim, você bate de relance, Imagina eu. Eu imagino. quando ele se arruma, coloca social, então, eu falo, meu Deus do céu, o pai dele todinho. Foi muito, muito assim... Eu digo que Deus e Orixá são muito perfeitos na nossa vida, né? Porque nós tínhamos 24 anos de casados, né? E incrível que eu faço aniversário 10 de novembro e ele desencarna no dia 17, né, de novembro. E tudo encaminhado para a festa de Iemanjá. Todas as inscrições feitas, tudo... pro e-mail da federação, tudo. E a gente sofre a pessoa se despedir de manhã e ela não voltar. É muito louco, é muito punk. É algo assim surreal. Até hoje eu não sei realmente, mas é para onde eu falo que Deus e Orixá é perfeito por conta disso. Então, veio toda essa questão, tive muito apoio, graças a Deus, sempre tivemos muitos amigos. Mas eu não tive tempo de viver aquele luto de imediato, porque foram decisões que eu tive que tomar muito rápido, né? Primeiro do meu trabalho, era gerente de lotérica, quer dizer, supervisora de lotérica. E a federação, que eu ia fazer? E os filiados? E a festa de Iemanjá, que era em dezembro. Ele é enterrado no dia 19 de novembro. E na primeira semana de dezembro era a festa de Bertioga, de Iemanjá, que a federação coordenava. E na segunda, a festa de Iemanjá, Praia Grande. Praia Grande. Então, era muito rápido. Você tinha tomado decisões muito rápido. Nós enterramos ele na terça-feira, porque ele morre na madrugada de segunda, né? Enterramos ele na terça. Na sexta, eu fui entregar as chaves do meu serviço e meus patrões não queriam, não. Fica 3 meses, quantos meses você quiser, não precisa fazer, não. Porque eu já tinha decidido, eu preciso, pelo menos, resolver a questão da festa de Iemanjá. Que, infelizmente, as pessoas, cada um tem a sua forma de ser, né? Mas até para honrar o compromisso, né? Mas na mesma semana as pessoas estavam me cobrando, pai. Nossa, tá de brincadeira. Sim, por Deus. Então, assim... Ninguém assumiu a frente para deixar a senhora...
porque o pai Roberto, a gente dividia muitas coisas. Tá. Né? Até A senhora já estava toda envolvida. À época, o pai Alexandre, que era o vice dele, eu já era secretária, por conta de eu ter ido trabalhar fora, então eu não conseguia estar constante. Mas nós éramos casados, então nós tínhamos ali o nosso bate-papo de travesseiro, enfim. Então, eu tinha muito. E outra, desde 2008, né? Então, já tinha os mecanismos, eu já sabia os caminhos. Conhecia tudo ali. Então, era mais fácil eu tomar a frente e realmente fazer do que imputar isso até o próprio pai Alexandre. Na época, estava trabalhando também. Mas foi muito rápido. Então, aí eu já faço a ligação para a prefeitura, já passo o óbito, certidão de óbito dele, porque estava tudo no e-mail da federação, e quem disse que eu lembrava a senha? Nossa. Punk, né, pai? Como que você vai lembrar? Não, imagina. Né? E aí eu tenho que pedir, ligar para a prefeitura, fazer todo esse trâmite de documento para que a prefeitura de Praia Grande me passasse a documentação. Tinha a questão de Bertioga também, porque ainda tinham valores que tinham que ser repassados para o evento. Então, eu tive que ser muito rápida. Primeiro, reunião com a diretoria. Na primeira coisa que eu fiz, reunião com a diretoria. Primeiro foi com o pai Juliano e com o pai Alexandre, depois fiz com a diretoria e logo depois já com os associados. Né, onde se faz a votação e se decide que eu possa realmente ser empossada presidente da federação. Que tem que ser, eu sou muito chatinha, então tem que ser tudo. Perfeito. Né? Não, e de alguma forma tá representando a todos, né? Sim, porque eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Não posso deixar o povo assim, né? A federação é um órgão, ela é representada, mas ela tem os seus, ela não pode depender só do seu presidente. Não, e é um projeto do pai Roberto, trazido pelo espiritual, que vai além da vida dele, né? Da missão de vida dele. É um legado, né? Total. É um legado. Um legado total. É um legado. E foi isso, eu só falei para os meus filhos do santo, à época, né? Eu falei, gente, vocês me dão tempo. Deixa eu resolver a questão da federação, da festa de Iemanjá. Em janeiro a gente volta a conversar. Aí a gente vai tomar a decisão, como que vai fazer com o terreiro, se vai continuar, não vai continuar. Porque também tinha essa, né? Não era só a federação, era E o que terreiro momento também. que esse coração chorou a ausência do pai Roberto? Tirando ontem? Não, veja. É que essas datas são bem, né? Lá no começo é muito mais difícil. Pai, na pandemia, né? Porque logo em foi 2019, 2020, né? Vem a pandemia. E eu já tinha decidido continuar com o terreiro, tinha feito já 2 giras, ia fazer até a festa do Seu Tiriri. A festa de Exu ia fazer uma homenagem, né? Foi quando veio a pandemia, março de 2020. Foi quando fechou tudo, né? E ali eu me lacrei. E ali eu fiquei sozinha 3 meses. Peguei Covid também, porque eu tive que trocar uma receita da minha filha e infelizmente fui contaminada. Então, mas assim, ali foi onde eu tive a minha solidão. Ali o coração entendeu o que tinha acontecido. Muito. Muito, porque foi tudo... É muito, muito louco. Hoje eu paro e penso, cara, como que eu consegui? Se me perguntar, eu não sei. Mas logo vem a pandemia, você tem que ficar sozinha, né? Isolado. E eu tinha muito medo de ter contato com a minha mãe, por ser de muita idade. Então, eu me isolei ainda mais, né? Mas chorei muito. Foi muito bom. Falei muito sobre o assunto. Isso foi muito bom. Até hoje, quando eu posso, estou com meu filho, estou com a minha filha, alguém que pergunta, não tenho restrições em contar tudo como que foi. Isso faz bem, isso desafoga, né, o peito. Aí, você passa um ano praticamente... perdido, mas mesmo assim, eu ainda à frente da federação, porque por mais que estávamos isolados, mas ali o WhatsApp, né? Sim. Então você tinha que dar uma força, você tinha que estar orientando, porque as regras mudavam
de semana para semana, eram decretos e mais decretos, e cada município é um decreto diferente. Ah. Né? Então, isso também foi muito, muito louco. Porque Hoje a federação não é só está em São Paulo. quantas cidades? Ai, pai, agora o senhor me pegou. Eu sei que pelo menos aí umas 10 cidades. Legal. Tirando a capital. Tirando a capital. E uma afilhada lá na Bahia, né? Que bonitinho. Assim, a mãezinha linda, maravilhosa. Então, assim, você tinha que se preocupar com tudo isso. Por isso que eu falo que Deus e Orixá é tão bom, porque, entende, o legado que ele deixou, ao mesmo tempo foi a terapia que ele também me deixou, né? Porque eu deixei de olhar para mim, de olhar para minha dor, para o meu, né? Então eu tinha que olhar pelos outros, pelos irmãos, né? Então eu tinha que estar, de certa forma, ocupando a minha mente, né? E ali pedindo informação, passando informação e fazendo reuniões, lives, né? Então foi onde começou, né? Os podcasts, as lives, tudo. Então foi Mas ao mesmo tempo importante. tendo seu espaço, né? Sim. Porque isso é importante, né? O luto, Sim. ele precisa ser... Sim. E aí logo depois já vem a notícia do meu netinho. Aí Noah nasce, 2021, então já me dá outro up, outro ânimo, e já é de orixá também, então você já fala, cara, não vai acabar aqui, não vai acabar com o Betinho, com a Sucena, vai ter o Noah, sabe? E se ele quiser, óbvio, né? Caminho ele tem, mas cabe a ele decidir. Claro. Mas é tudo um legado. Não é nem só pela religião, é pela vida, né? Sim. Respeitar o que eu passo, assim, ninguém é perfeito, o pai Roberto não foi perfeito, eu não sou perfeita, né? Mas o que eu falo para os meus filhos e o que eu vou ensinar ao Noah também, como vó, pegue o melhor, né? Deixe os defeitos, os erros, que sirva para que você não faça. Mas pega o melhor do legado que foi construído pelo vô, vê o que a avó vai fazer, né? E faça melhor. Faça pelo povo, faça pela nação, faça pela religião. Mas se for fazer, faça de verdade, faça por amor, não por obrigação, né? Então isso tem que ser muito respeitado também. E é algo muito sério, né? Eu participo muito, principalmente o Betinho, né? Das questões da federação. Porque ele tem que entender como funciona, qual é o mecanismo. Betinho é muito ativo, né? Ele tem, embora ele tenha a vida dele, ele tem a família dele, o serviço dele, mas é importante, porque... Mas ele é muito presente, né? Mais cedo ou mais tarde, ele tem que estar preparado. De alguma forma, a senhora enxerga o pai Roberto hoje, dentro da federação? Aonde que ele está ainda? Porque a gente acredita que a morte do corpo é só uma questão da matéria desse plano, né? Uhum. Onde que está o pai Roberto hoje dentro da federação? Eu acho que está em cada atitude que eu tomo. Que o princípio, que eu prometi para todos os associados à época, foi que o legado dele iria permanecer. E da mesma forma como ele pensava e agia para os terreiros, eu iria continuar. Então, não é o dinheiro, não é a imponência, né? Porque tem muita gente que acha que porque tem um cargo, né? É igualdade, né? E ser parceiro dos terreiros. Então, esse é um legado. A gente pode errar no meio do caminho? Pode. Mas eu sempre busco como ele faria. Existe, eu vejo que tem um potencial das federações, isso não só da FULCESP, mas talvez de todas, que hoje as federações trabalham para dentro, né? Para os seus núcleos. Uhum. O que falta para as federações se juntarem e buscarem uma representatividade maior, talvez até política, talvez até para conquistar mais dentro da nossa estrutura social, inclusive, não só, eu acho que política é pelo caminho, né? Sim. Que a gente não consegue nada sem uma regulamentação, sem uma lei, sem um apoio, mas o que falta para as federações
saírem dos seus núcleos e externalizarem, né, essa força que elas têm dentro das casas que elas acolhem hoje, para poder fazer isso virar. Ou é um processo ainda que a senhora vê que não é fácil, que não vai acontecer já? Pai, é assim, graças a Deus eu tenho um bom trato com as co-irmãs, né, com seus presidentes. Não conheço todos pessoalmente, mas a maioria sim. Nós temos um bom convívio. Tem alguns que até parceiros, né, a gente troca ideia, opiniões, né. Mas eu vejo um pouco distante ainda. É um sonho, né? Porque não temos que olhar para nós. A gente tem que deixar de ser um individual, um indivíduo. Nós temos que ser uma unidade, né? Então, quando se deixar muitas... primeiro, respeito às opiniões diversas, né? E entender que tudo é a religião, não o indivíduo, né? A gente briga entre a gente. Não falo de federações, não. Sim, eu digo até... Sim. Né? Existem os muitas, próprios irmãos, existem muitas umbandas na Umbanda, existem muitos Sim. candomblés no candomblé. Que se atacam. Mas que de verdade, Então, mãe, isso, desculpa, é uma construção também que foi meio que colocada, né? A Umbanda é uma coisa só, a religião de Sim. matriz africana é uma coisa só, colocaram todo mundo numa mesma panela pra gente ser só uma referência. Eu acho que o que acontece até com a questão das federações é isso. O espelho do que acontece nos terreiros. Por exemplo, a questão da própria intolerância interna, né? Então, se o pai Luiz não quer se unir com a mãe Fabiana porque ele não quer quer bater palma para ela. Então, ele não está olhando pelo lado religioso, está olhando pelo seu ego, sua vaidade. E o que acontece muitas vezes em algumas, não estou generalizando, em alguns pensamentos aí de organizações, é exatamente externando isso, o que acontece dentro dos terreiros. Então, primeiro tem que se partir do sacerdote, dos seus dirigentes, de dentro para fora. Não vai funcionar de fora para dentro, porque ninguém pensa igual a ninguém. Perfeito. Né? Não, perfeito. Mas hoje eu vejo pela FOLCESP, né, que é a federação que minha casa é filiada, que existe uma base respeitosa, mais do que amistosa, inclusive, né? Eu vejo as casas se ajudando com ações sociais, com propósitos que cada um estabelece dentro da sua base, até dentro das suas construções, inclusive de fundamento, né? Que cada um tem o seu, cada um tem a sua... Mas que as casas se juntam e se unem e conseguem congregar, né? E eu não acho que isso vai acontecer, claro que unindo federações, porque talvez você vai pegar uma FUG ABC, elas são formadas todas pelo Pai Ronaldo, a maioria, então eles têm ali um padrão mais voltado ali, você vai pegar uma federação que integra a Umbanda Sagrada, que também tem mais um padrão, mas eu acho que é além do religioso, né? Sim. Vai além do religioso. Vai além do religioso. Mas eu acho que talvez assim é um trabalho de formiguinha. Sabe, pai? Eu tenho muito esse pensamento, aquele trabalho de formiguinha. Nós não somos a federação. Nossa federação não é enorme, nem gigante. Ela é gigante perante Deus, né? Que nos ampara. Mas a nossa federação é pequenininha ali, tem aquele, né, núcleo de associados. Mas, e dentro disso, a gente vai tentando fazer esse trabalho. Por isso que eu falo que é para externar, né? Então, a partir do momento que a gente já se ajuda entre nós, entre filiados, primeiro de você não apontar o dedo para o seu irmão, você já está contribuindo, né? Dizendo, mas eu acho que a gente chega lá. Falta força política? Também. Falta lei, falta... As leis existem. Elas são mal interpretadas e muitos não têm conhecimento. E não sabem
a hora certa de aplicá-los. Então seria acolhimento. Acolhimento político, conhecimento, debates são muito importantes. Eu não estou aqui para dizer se é A, se é B, se é Sim, Z, perfeito. mas temos que nos politizar. Independente, esquerda, direita, centro, mas a gente tem que entender. Porque o país é feito disso. E quem muda as nossas leis? Tem gente que nem sabe que é o senador e é o deputado federal. Não, porque a gente Então, vê, tudo tá porque a gente lá. vê os núcleos cristãos muito bem organizados. Muito. Inclusive para combater as ações que a gente, até de representatividade que a gente busca, né? Uhum. É só observar, né? Quando que se aumentou o número de certa denominação e se diminuiu de outra. Quando eles se tornaram fortes nos plenários. Sim. Se tornaram maioria. Tem uma bancada enorme. Graças a Deus, Sim, é o eu acho que direito. tá tudo lá. certo. Apesar de ter que governar igual para todos, perfeito. né? Mas... É que a gente não tem um sistema realmente laico, né? A gente tem um sistema Não. cristão. Você tem qualquer órgão, né, Tá legislativo, você tem um símbolo Crucifixo. cristão e tá tudo certo. Mas a gente nem quer isso, eu acho. Não. Mas a gente quer o respeito, né? Quer poder pegar a nossa fatia e ter o nosso espaço. Acabar com a questão de, não quero falar de política. Você pode falar de política sem brigar. Você não é obrigado a concordar, mas basta respeitar. Mas é importante conversar. É importante que o sacerdote converse com os seus filhos, porque ele é a voz daquela comunidade de 50, de 30, de 10 ou de 100. Mas é importante, porque ali vai sendo distribuído o que é a política dentro da religião. E ela está em tudo, não existe. Eu tive com o Pai Engels na última semana. Amo o Pai Engels. Pai Engels participou aqui do programa. Bater recorde, hein, com ele. Ele é especial também. E ele estava falando que na própria procissão, ele externalizou lá que 3 dias antes foram bloquear o uso do espaço que já tinha sido concedido, já estava tudo certo. Sim. Né? A gente não vê isso acontecer com a Marcha para Jesus, a gente não vê isso acontecer com os outros eventos cristãos, com a festa da Queropita, que são eventos católicos, eventos, Sim, né? sim. E a gente não faz... As pessoas nem precisam marcar, elas já sabem que naquela semana vai ter uma festa religiosa cristã, católica ou evangélica, e tá tudo certo, né? Mas eu tiro como exemplo como as pessoas não raciocinam, né? A festa de Iemanjá, Praia Grande. É tombada a imagem imaterial, faz parte do calendário da cidade. Pode entrar, pode sair, pode entrar, pode sair. Nunca vão tirar isso da gente. Isso se conseguiu como? Se deu como? Através da política. Infelizmente. Cobra. Porque tudo cobra. Claro. Infelizmente, não, nada a gente é de graça. A gente não é nem falando não de falando de valores. A gente não é nem falando eu tô falando de, não, garantir os de nossos não direitos. Garantir, exato. Porque todo mundo sabe que todo ano, primeira e segunda semana de dezembro, tem a festa de Iemanjá e ninguém vai barrar. É lei. Tá na lei, tá publicado no Diário Oficial. Entendeu? Então, como que isso se deu? Porque não. Política. E se faz com ações políticas, valer os nossos direitos. E só se falando, se debatendo sobre isso, é que a gente tem um conhecimento e dá até onde nós podemos chegar. E de alguma forma, né, mãe Fabiana, eu acho que esse olhar distante, a gente não consegue criar uma representatividade única. Infelizmente. Né? A gente não consegue se unir, né, para olhar para... Eu não digo nem para eleger, mas para a gente ter um foco ou ter representantes que falem por nós. Uhum. Porque na época da eleição, nosso voto todo mundo quer. Fato. Né? Eu já recebi uns 4 convites de café da manhã para conversar com um candidato. Eu então. Né? Isso que eu sou formiguinha da formiguinha, lá no meu bairro. Imagina, né, a federação, imagino Agora, essa voz que falta, né? Essa voz que falta. Eu acho que da gente poder entrar com dignidade nos lugares e pedir, sei lá, uma ação, uma correção na iluminação da rua e ser atendido.
ou pediu para fazer uma festa na calçada e as pessoas responderem o seu ofício. Acho que falta de coisas pequenas, assim, sabe? Sim, é o que eu disse, né? Todos os nossos governantes, seja vereador, deputado federal, municipal, senador, até o presidente da República, tem que governar por igual para todos, correto? Mas lembra que nós estávamos falando sobre advogado da federação, que é da religião, que entende, sabe quais são as nossas necessidades, aquilo que realmente os terreiros precisam. A mesma coisa, não é, desmerecendo nenhum dos nossos, né, parlamentares. Mas como eles vão entender aquilo que é necessário? Então, é importante que teria que ser, não só uma, não falo uma, Sim, vários. Um é zero, né? Um será, Um né? é zero, um lá dentro morre. Mas vários ali que entendam também, porque eles nós vamos acessar com mais facilidade. Porque aquela pessoa entende o que a gente quer dizer. E qual a importância hoje de uma casa ter uma federação como base de apoio, mãe? Eu digo principalmente nos dias de hoje questões jurídicas, né? Porque você tem ali o seu amparo legal da assessoria jurídica, de fazer valer os seus direitos até onde você pode ir ou não. A questão dos próprios ofícios, que às vezes a pessoa quer para fechar uma rua, fazer uma festividade, né? A federação tem o seu CNPJ, ela vai atrás disso. Então, toda a parte administrativa, né? Eu acho que isso é além... Eu penso muito mais na afetividade e na aproximação. Porque muitos também necessitam num respaldo até de espiritualidade mesmo. Vamos tirar uma dúvida, isso está certo, isso está errado, o que a senhora acha? Opa, vamos chamar o conselho, vamos ver o que todo mundo acha, né? Várias cabeças pensam melhor. Isso também eu acho muito importante. Mas a gente respeita a individualidade de cada um. Mas eu acho que muito mais a questão legal. É a questão de informação correta. Segurança mesmo. Adequada. E até mesmo para que quando uma viatura bata na sua porta, pense que você é um bobo, é um leigo, que não entende dos seus direitos e deveres. Até para que você também saiba como falar com a autoridade policial. O que dizer, né? Da forma como você vai conduzir uma situação. E se acontecer, o que você tem que fazer, né? Então, são vários pormenores também, que aí a gente iria ficar aqui várias horas, na questão jurídica também, que tem um amparo. E hoje quem não tem uma federação e quiser conhecer a FOLCESP, como faz para falar com a senhora? Qual é o caminho? Tem as nossas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, @FOLCESP. É só vocês entrarem lá, deixar o recado de vocês, que é assim que der, a mãe Fabiana entra. É a mãe Fabiana que vai falar com vocês, tá? Não é nenhum diretor, a não ser que eu não esteja mais aqui. Mas até então é através desses canais oficiais. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Pode falar. De verdade? Eu não sou uma presidente que faz muita divulgação da FOLCESP, não tenho medo de nada, não me escondo de nada. Perfeito. Porque temos tudo legalizado. Mas eu gosto de conhecer. E se eu não conhecer, o pai Luiz conhece, então ele é da família. Que eu acho que às vezes segurança. A pessoa às vezes está tão solitária, né? E a gente hoje tem muitas casas que trabalham solitárias, que trabalham no fundo das suas casas e, de alguma forma, eu não digo nem para se filiar, acho que antes de se filiar tem que conhecer também aonde está entrando, Principalmente. né? Mas eu vou falar por mim, eu recebi da FOLCESP um acolhimento e um carinho, eu vim pelo pai Alexandre, meu irmão, né? Somos filhos da mãe Nair, e eu recebi um carinho, um acolhimento que me deu uma energia, uma segurança para abrir a casa, que eu acho que fez a diferença no começo do meu trabalho. Vou ser muito sincero, fez a diferença, inclusive a presença de vocês em diversas giras, me apoiando. No primeiro trabalho, o pai Alexandre, a senhora na gira de inaugural da casa. Eu acho que
me deu um sentimento de que, poxa, eu tô aqui, mas não tô só. Não tô só. E aí eu imagino casas, né? Eu vejo ali no meu bairro, casas às vezes são atacadas e na qual eu tive apoio do pai Juliano com orientação para poder orientar a casa a tomar, e sendo que eles não têm nem federação. Então, às vezes a gente precisa olhar, não é para popularizar, mas é para criar uma referência mesmo, porque eu acho que hoje, né, ainda mais com essa intolerância religiosa que a gente vive, ter uma estrutura, não digo nem por trás, que eu acho que por trás é muito, eu acho que é do lado mesmo, né? Sim, caminhando lado a lado. Caminhando do teu Mas lado. pai, eu faço isso. Graças a Deus, tem muitas pessoas que me procuram no meu WhatsApp mesmo. E eu converso, bato um papo. Não é para se filiar nem nada, não. Às vezes a pessoa precisa muito mais de uma orientação tão que não custa nada. Sim. É o irmão, é a religião. Então, eu tenho muito disso. Não só da questão do terreiro, até isso é normal, faz parte do nosso dia a dia. Mas da federação também. Muitos terreiros que eu conheço não são associados. O pai Juliano deixou bem claro aqui, eu reforço, ninguém é obrigado a estar vinculado a nenhuma, porque a lei garante que a pessoa tem o direito dela. Mas esse afago, esse acolhimento é importante. E graças a Deus, eu acho que a minha missão é muito maior do que essa. Então, não é porque a pessoa vai se filiar, mas ela está precisando só de uma orientação, uma coisa tão simples que às vezes ela não tem. E quando a pessoa me procura, eu estou lá. Não, meu irmão, vamos lá. Vamos embora, qual é a dúvida? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, sem problema nenhum. Tem coisas que além a gente não pode ir, porque a gente precisa, né, um determinado, até uma questão já de entrar com uma ação, alguma coisa, já muda. Mas você pode até orientar onde ela precisa buscar uma ajuda orientar. jurídica, às vezes a pessoa, né? ela só quer saber o telefone do DECADRE, que é a Delegacia Especial contra a Intolerância Religiosa, da racial também. A pessoa só quer isso. Porque vai lá na internet e não consegue encontrar, mas será que é o lugar certo? Não, então, pô, liga, bacana, tá aqui, ó. Aproveita e fala assim, assim, assim. Você vai ver, a postura quando ele vai ser diferente. Meu, isso é humanidade. Isso a gente não independe de ser filiado ou não. A gente tem que estender a mão e ajudar, sem problema nenhum. Doutora honoris causa pelo Instituto de Ordem dos Capelões do Brasil. É um reconhecimento? É um reconhecimento. Eu digo que título não quer dizer que você é mais ou menos que ninguém. Né? Mas ser reconhecida... Mas é um trabalho. Mas ser reconhecida... É um reconhecimento de um trabalho. É sinal que o seu trabalho foi percebido, né? Trabalho voltado para a religião. Então, acima da Mãe Fabiana está a Umbanda, está o Candomblé, está a FOLCESP. Então, o reconhecimento é para a família, né? Então, se eu tenho esse reconhecimento, é por conta desse trabalho que nós realizamos junto, né? Que ninguém é melhor do que ninguém. Então, tudo isso não é só meu, é nosso, né? Então, não é, tanto que poucas pessoas até sabem, né? Eu pouco divulgo, pouco falo, mas às vezes é importante para a pessoa saber que existem esses reconhecimentos. Como o sacerdote, ele merece ser reconhecido também pelos seus trabalhos. Porque não é fácil. Como eu faço na festa de Iemanjá, eu dou certificado para os terreiros que vão, porque, cara, não é fácil. Não, é uma luta, é uma batalha. É uma luta. Sabe, é o ano todo, não é só naquele dia. A responsabilidade que você tem ali com as pessoas, com vidas. Né? Então, isso tem que ser reconhecido. Não, então, o título é importante a senhora é muito para generosa. isso. A senhora é muito generosa em diversas situações, nas premiações que tem no meio do ano. Porque eu vivo. A senhora é muito generosa. Porque eu vivo, eu sei a realidade de um terreiro. Eu não caí de paraquedas na religião. Eu não nasci, com todo o respeito, de um jeito e me tornei de outro. Não, eu nasci, eu vivo. Eu sei qual é a realidade dos terreiros. Sempre soube. Como eu falei para você, eu sou uma filha adotiva. Então, intolerância, preconceito, eu convivi a minha vida inteira. De uma mãe negra, de uma servente escolar. De uma mulher solteira, que à época não se podia ter filho se você não tinha um marido. Então, eu convivi com isso desde pequena. É da pessoa olhar para o lado, a minha mãe tá e falar que é minha sogra. E eu falar, não, é minha mãe. Minha mãe.
só por conta disso. Né? Então eu sei essa realidade. Eu sei qual é a intolerância de você estar no seu terreiro e a pessoa querer entrar para pregar, impor a religião dela, desrespeitando o seu espaço religioso. E você, infelizmente, tem que tomar atitudes contra um irmão que ele não tem que impor nada. Eu sei o que é ter óleo jogado, ungido, na porta da minha casa. Então, pai, não é fácil. Essa batalha eu vivo dia a dia. Quantas vezes tive que explicar o que é ser macumbeiro? O que é macumbeiro? Quantas vezes eu tive que ensinar a palavra correta? Não impor, ensinar. E o pejorativo que é o pior, né? Sim. Porque a gente pode brincar entre nós, né? Mas com é o pejorativo, né? Isso que dói. Que dói, isso né? que machuca. Só que, como eu comento, às vezes por mim eu nem me dou. Às vezes falo, nem vale a pena. Não, eu escolho as minhas lutas, eu escolho as minhas guerras. Mas quando é com o meu irmão, quando é com a minha mãe, quando era com o meu marido, ou quando eu vejo alguém desfazer, como já desfizeram muitas vezes, da minha filha por ser umbandista, e ela é declarada mesmo. Tem que ser, né, mãe? Lógico, não tem que ter vergonha. A gente vê causas aí de crianças sendo proibidas de usar colar de conta no colégio. Sim, eu tenho o direito de ser com o meu fio de conta. Onde eu quiser. Eu tenho que saber respeitar o meu fio de conta Sim, também, que eu exato. tenho que saber onde eu vou entrar. Perfeito. Né? Mas não é impor, é só ser respeitado. Eu quero que as pessoas entendam que eu tenho o direito de ser enterrada e ter meus atos da forma como um bandista. Assim como foi feito com meu marido. Respeitei a hora da morte dele, do desencarne dele, os atos. Ele não era católico, ele era um sacerdote, ele era um pai de santo. E nós, como família, temos que respeitar o batismo, né, mãe? O batismo. O batismo das crianças que não... O casamento. O casamento, Eu casei na igreja católica, eu fui batizada na igreja católica, porque a época era assim. Não se falava em casamento dentro de terreiro. Não, porque para você não ser pagão, que eu acho até, né, essa palavra nem se usa mais, você tinha que ser batizado na igreja católica. E para você casar na igreja católica, você tinha que ser batizado com primeira comunhão e tudo mais. Tudo, Então a gente respeita, a gente fazia o quê? O que a sociedade... Eu para ser padrinho de um ser casamento, padrinho, eu tinha que fazer um curso. Sim. Meu Deus. Então, a gente tem que entender... Tive que fazer tudo que eu não fiz na vida inteira. A gente tem que valorizar o que é de nossas raízes, respeitar nossos ancestrais. Sabe? E ancestral não é só o de lá de trás, não. É o que passou o bastão agora. Sim. É Pai Roberto. Sim. São os decanos hoje que estão, né, à frente dos trabalhos, mas que já estão passando os bastões para outros começarem a conduzir. Sim. Eu respeito se a pessoa pensa que tem que casar também na igreja católica, Perfeito. também tem que ir. Ótimo. Não, olha, livre-arbítrio. Exato. O desejo de cada um é de cada um, tá tudo certo. Mas o que vale é a fé, né? O que vale é a fé. Então, se você for Porque batizado na Umbanda... você tem famílias que não vão no casamento, se for num terreiro. Sim. E se você for convidado por um casamento numa igreja cristã, seja evangélica, católica, enfim... Você vai em todos sem problema nenhum. Sem problema não. Já fui em vários. Vários. Sem problema nenhum. É a casa de Deus. Gente, pelo amor... É Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está dentro do nosso coração. Ele não está entre quatro paredes. Mas onde você vai, você carrega ele. A gente não conhece muito a Bíblia, mas a gente sabe que está escrito que a minha casa tem muitas moradas e essa percepção ela é muito mal compreendida. Infelizmente. É muito mal compreendido. Mas e isso tem que partir da gente, né, pai, também? Né? Tem que partir muito de nós, né? Você não muda o outro, né? Mas a autoestima, ela ajuda um pouco, né, mãe?
Ajuda. A gente ter autoestima, ter representatividade, olhar para um núcleo que a gente faz parte, que a gente pode trocar, que a gente pode se unir num momento tanto de festa quanto de dificuldade, isso ajuda demais. Muito. Porque acho que faltou autoestima por muitos anos, né? Sim. Dentro da nossa religião. A gente viveu escondido muito tempo. É como eu falei pro senhor, no desencarne do pai Roberto, caraca, eu me senti tão abraçada, sabe, pelos nossos irmãos, pelos associados da federação. Foi linda a reunião que fizemos, eu mal conseguia falar, chorava muito. Né? O hino da Umbanda para mim foi muito difícil cantar pela primeira vez depois que... E nós tivemos que cantar. Então, assim, mas ali eu senti o afago, o apoio. Caramba, eu não tô sozinha. Caramba, eu tenho uma família. Eu tenho por quem lutar e eu tenho quem lute por mim também. Então, isso é muito importante porque ninguém é autossuficiente. Não me diga, não me bata no peito e fala, eu sou. Eu me basto, né? Não. É muita arrogância e muita prepotência. É muita prepotência. Mãe, que Demais, delícia, imagina, né? que delícia conversar com a senhora, que delícia. Eu tenho certeza que o pai Roberto, hoje ele foi conduzir esse trabalho lá de cima. Foi. Porque a senhora tem sensibilidade e uma percepção de mundo tão bonita que a senhora precisava continuar tocando esse legado aqui. Isso que me manteve viva. E eu tenho certeza que esse legado ainda vai ser muito maior. Vai. Tenho certeza absoluta. Vai, porque eu vou, o senhor vai, outros vão. Sim. E a FOSESP continua. Não, e a senhora vai... Até a senhora fazer a sua passagem, a senhora vai deixar ainda muita coisa... Fé em Deus. Muita coisa realizada. Pela sua fé, pela forma humana. Mas né? quem continuar tem que continuar do mesmo jeito. Sim, mas o de pai espiritual não deixa. Não. O espiritual não deixa. É muito fácil alguém falar assim, vou abrir uma federação. Não precisa. Vamos ter os princípios primeiro, né? Vamos dar a mão para os que Vamos têm, dar a né? mão pros que têm, pro que né? tem. E Vamos nos amparar. eu tenho certeza que o seu caminho é não só importante hoje para as casas que estão federadas, mas a sua importância para a religião gera muito orgulho para todos nós que somos da FOSESP. Axé, Só pai. tenho que agradecer Gratidão. a sua presença, o seu tempo, ouvir um pouco da sua história, inspiração pura. Eu tenho certeza que quem está ouvindo conseguiu sentir, né, essa emoção e essa determinação, né, e esse amor pelo orixá, né, pela religião que a senhora tem, esse respeito que a senhora tem. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, é uma honra enorme ter a senhora aqui. Imagina, pai. Eu agradeço a todos que vão assistir. Peço desculpas se de alguma forma não consegui expressar corretamente, mas eu fui toda coração, toda emoção, e quem me conhece sabe que eu fui muito verdadeira, é sentimento. E o convite do pai Luiz me dá orgulho, porque eu tenho orgulho de ser amiga dele, não só tê-lo como associado, mas como amigo. E é tão importante esse canal que você está seguindo, que você ouça, mas que você reflita. Todos os convidados que virão aqui, que já vieram. É muito importante, porque são canais como esse, programas como esse, que vão ajudar a gente a continuar a nossa caminhada da forma correta, usando as mídias sociais da forma produtiva e correta. Obrigado, Obrigada. mãe. Obrigado Eu que mesmo. agradeço. Queria fazer um convite. Eu estou iniciando no terreiro um curso de iniciação na Umbanda. Então, você que quer estudar Umbanda, quer conhecer um pouco do fundamento, quer conhecer um pouquinho de como, da história da religião, da história dos orixás, mitologia, @Canzoá de Preto, lá tem todas as informações. E estou abrindo a primeira turma, o primeiro barco sacerdotal da nossa casa. Também entra lá nas nossas redes sociais, vai tomar as informações, @Canzoá de Preto. Você vai ter as informações tanto do curso de iniciação na Umbanda, para quem quer conhecer, quer estudar a religião, quanto para quem quer
se aprofundar e fazer as suas obrigações sacerdotais. Os 2 cursos iniciam em janeiro, 22 de janeiro, o curso de iniciação na Umbanda, todas as segundas-feiras, e às sextas, o curso de formação sacerdotal. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela audiência, pelo carinho que tem enviado as mensagens, eu tenho respondido a todos. A gente se vê na semana que vem, a gente volta com outros convidados super especial. Um abraço, até mais, axé. Axé. Com a licença de mamãe.